O Neymar foi um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, mas a realidade hoje é uma outra, que eu acho que o Carlos vai ser um cara super lúcido para julgar e saber se isso vai atrapalhar ou não, digamos, o trabalho que é o trabalho importante de construção de um time, de um grupo para vencer uma competição que é super difícil. Então quer dizer que nós estamos preparados para ganhar a Copa do Mundo? Com a seleção brasileira que a gente jogou? Desculpa, a gente só está preparado por causa do Ancelotti. Isso é verdade. Do Carlos Ancelotti, que é um monstro, que é o único que vai peitar qualquer tipo de jogador, qualquer ingerência por parte de um monte de gente. E o Leonardo, hein, galera, que recentemente, em entrevista ao ESPN, falou a respeito do Ancelotti e também do Neymar na seleção brasileira. Nesse vídeo, você vai ver com todos os detalhes o que de fato ele disse. Mas antes, deixe o gostei aqui e se inscreva em nosso canal. Vamos ver aí o que foi que o Leonardo falou a respeito da relação entre Ancelotti e Neymar e também da relação de Neymar com a seleção brasileira. Se liga. Não sei se quando ele fala, olha, o importante é que os jogadores, todos eles, e ele responde isso na hora do Neymar, ele fala, estejam 100% fisicamente, estejam bem, só vai jogar. Essa é uma condição que... Então eu queria que você respondesse sobre o Ancelotti de maneira geral, mas especificamente nessa relação Neymar-seleção brasileira, porque o Neymar sempre pareceu estar muito à vontade para fazer o que bem entendesse na seleção, com a certeza de que, fosse qual fosse a condição, na hora da Copa ele ia estar lá. Em relação à primeira pergunta, eu liguei para o Ancelotti. Eu liguei para ele porque eu fiquei preocupado, sinceramente fiquei preocupado porque eu acho que era um momento de crise total, era um momento da mudança de presidente, ele já tinha dado uma palavra em relação à possibilidade de ser o treinador da seleção, mas eu fiquei preocupado com a situação porque imaginar, mesmo que seja Ancelotti, chegar numa crise tão grande, né, sem um presidente, o presidente que tinha escolhido ele já não estaria mais, um outro presidente entrando que a gente não sabia o que ia acontecer, eu fiquei preocupado. E falei com ele em relação a isso e eu acho que o Carlos, depois eu vou na segunda pergunta, mas ele tem uma capacidade tão grande de normalizar as coisas. Ele entra realmente dentro de um ambiente, ele tem, assim, eu acho que o carisma dele não é um carisma natural, ele com o tempo adquiriu uma maneira de se comportar, mas é uma maneira natural. O Carlos é realmente uma pessoa sensível, é uma pessoa aberta, é uma pessoa que entra na cabeça das pessoas que vivem com ele, principalmente os seus jogadores, ele entra em simbiose com o ambiente, e isso já aconteceu aqui. As pessoas gostam dele, né? Claro que o cara que tem uma história como ele tem, facilita, vamos botar assim, mas não dura se o cara não tiver realmente uma coisa como ele tem. Então assim, nada melhor do que ter o Carlos hoje aqui, eu acho. Pensando assim, egoisticamente numa Copa do Mundo, eu acho que nada melhor. Acho que não teria uma outra pessoa que pudesse normalizar isso. Nem os outros grandes treinadores têm as características que ele tem para chegar nesse momento. Liderança tranquila, né? Cara, ele é um cara fenomenal. E toma grandes decisões. Com enorme tranquilidade. E tranquilo. Sem barulho, sem espuma. Sem se colocar tanto como o cara, entendeu? Ele realmente precisa de um ambiente harmonioso para trabalhar e ele faz tudo para que isso aconteça. Ele vai convocar, eu acho, o Neymar ou qualquer outro, que eu acho que a gente não pode mais dar tanta importância a essa coisa do Neymar, cara, que, sabe, a gente fica falando, né, papá, pipi, popó, vou ser bem sincero contigo, assim, se um jogador não tá bem, não está bem, não adianta esse tran-tran, entendeu? Pode ser muito bom, pode ser muito ruim, mas eu acho que, sei lá, eu acho que não vai trazer o Carlos porque ele é maior que o Neymar, cara, aí seria uma coisa seria diminuir a escolha do Carlos, não sei como dizer, não tem mínimo sentido que seja por um jogador, até porque a gente está vendo a dificuldade, o jogador que é mais velho, com outra idade, Neymar foi um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, mas a realidade hoje é uma outra, que eu acho que o Carlos vai ser um cara super lúcido para julgar e saber se isso vai atrapalhar ou não, digamos, o trabalho que é o trabalho importante de construção de um time, de um grupo para vencer uma competição que é super difícil. E após a vitória do Brasil para cima do Chile por 3-0, o craque Neto no programa Os Donos da Bola também falou a respeito disso. Se liga no que foi que o Neto disse. Brasil e Chile, 3-0. Sabe qual é a última seleção dos 10? É o Chile, pô. Só faltava não ganhar de 3-0. Do Chile de 10-0. Pô, estão de brincadeira, cara.
Ah, mas uma coisa legal que o Salgadinho falou, eu queria até que você falasse, Salgadinho, em relação ao Ancelotti, que você tá falando que tá tomando café ali. Não é só o resultado, é o que o treinador fez pra quê, Salgado? Para os caras terem vontade de jogar, né? Não é que ele é melhor que os brasileiros, mas ele trouxe uma outra visão. O Brasil tem 5 canecos, a Itália tem 3, Brasil, país de primeiro mundo. E aí os jogadores vieram com vontade. Você vê que os caras estavam querendo correr mais que a bola. A gente nem assistia muito os jogos. Tá. Pelo menos eles vieram com uma visão diferente. É isso que você quer dizer. Agora tem jeito de jogar e tem vontade. Que é o que estava faltando. Agora é ajuste fino, né? É, porque aí a gente não precisa ficar esperando o Neymar lá na casa dele. Olha, estou torcendo pra seleção. Vocês viram o que o Messi fez ontem? 40 anos. Ele não podia falar assim, ó, Souza, nós que fomos jogador, não podia falar assim, ó, não vou jogar contra a Venezuela, né? Pô, tem a Copa do Mundo, já tô na Copa do Mundo, sou capitão, por que eu vou me expor, né? Tô voltando de lesão. Tô voltando de lesão, por que eu vou jogar? Não, mas ele não tinha edema. Quem tinha edema é o tal de Neymar aí, que falou que também não tinha. Porque todo mundo falou que ele tinha, ou não, Bruno Milhozzi? O senhor que sempre tá falando do Santos, sempre foi setorista do Santos e agora é setorista do Palmeiras. O Santos informou uma coisa, quando a gente foi descobrir, o próprio Neymar falou que não tinha lesão, né? E o Carlo Ancelotti falou também que não convocou pela parte técnica. Tentou ali o Santos, quem sabe, não deixar feia a situação pro Neymar, que não foi convocado porque não tá jogando bola. Essa é a verdade. E aí você pega um Messi, porra, que tá lá com os 3 filhos. E os gols que ele fez ontem? Os 2 gols que fez. Artilheiro. Cavadinho. 38 pontos, tem a seleção argentina. Então quer dizer, só um minuto. Então quer dizer que nós estamos preparados para ganhar a Copa do Mundo? Com a seleção brasileira que a gente jogou? Desculpa, a gente só tá preparado por causa do Ancelotti. É verdade. Do Carlos Ancelotti, que é um monstro. Que é o único que vai peitar qualquer tipo de jogador, qualquer ingerência por parte de um monte de gente. É esse cara, que tem 5 Champions. E é o que o Salgadinho falou. Ó, os caras pelo menos correram, os caras foram determinados. É o futebol brasileiro? É o futebol daqueles que entraram com a taça lá? É o Rivaldo? É o Ronaldinho Gaúcho? É o Ronaldo Fenômeno? É o Romário, monstro? É o Gerson? Não é, cara. Então a gente depende de quem? Você acha que a gente ganha a Copa do Mundo com o Estevão, menino, Martinelli, menino, e o João Pedro, que ontem deu uma... Não. Foi mais ou menos? A gente vai ganhar a Copa... Não, mas a gente pode ter a esperança de ter um treinador como esse e ele formar uma seleção O João Pedro, ele vomitou ali, o que eu achei legal, porque quando o cara vomita o atleta, você sabe, é porque tá dando, esforço. Tá dando máximo, é esforço. Então foi ali que eu falei, porra. Não, esforço é outra coisa, ansiedade, o cara queria parar de jogar futebol, não é verdade? O cara tá mal, às vezes o cara não se alimenta direito, entendeu? Outro tipo de jogo ontem. E aí, meus queridos, o que vocês acharam a respeito da opinião do Leonardo e também do craque Neto? Deixa aí nos comentários, eu quero saber muito a sua opinião. Eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo.